Conheça a FESP. Centro de Ciências da FESP. Um lugar de arrepiar os cabelos. Um lugar que você pode tocar e aprender na prática. Aparelhos que ensinam e ao mesmo tempo divertem. Despertam a curiosidade. Cenário da Mata Atlântica. Cerrado. Sala Verde. Experimentoteca. Conheça a vida dos insetos. Personagens interessantes. Da Terra à Via Láctea. O Planetário. Embarque nesta incrível viagem pelo universo. Centro de Ciências da FESP. Um mundo de conhecimento para você. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Olá! No FESP em Ação de hoje você vai ver sobre dengue. Vamos aprender a fazer reciclagem com bolinhas de tênis. E no quadro Seus Direitos, os acidentes de trabalho. Começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Nosso programa de hoje começa com um alerta. A dengue todos os anos oferece perigo para a população. Um problema que poderia ser resolvido com medidas simples de prevenção. Vamos ver na reportagem de Marcelo Augusto. Milhares de adultos e crianças são infectados no Brasil e dezenas morrem todos os anos vítima da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O governo tenta fazer a sua parte com campanhas educativas e ações de prevenção, mas o apoio da população é fundamental. Clima quente e úmido é ideal para a proliferação do mosquito que transmite o vírus da dengue. A fêmea deposita seus ovos em água limpa e parada. Dos ovos saem as larvas, que vivem nesta água por mais uma semana. Elas se transformam em mosquitos adultos. Quando o mosquito pica uma pessoa contaminada, ele passa a transmitir o vírus. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a dengue como pandêmica, ou seja, está se espalhando pelo mundo. Como ainda não há previsão de vacina contra a doença, a população deve se engajar ao máximo para evitar a contaminação tomando medidas simples. Hoje nós temos vários pontos de criadores do mosquito. Um fato extremo é o descuido da população com o lixo. Copos descartáveis em terrenos baldios, vasos de plantas que as pessoas também utilizam na sua própria casa. Às vezes o descuido do seu vaso de planta é um foco de extremo encontrado na casa dos moradores. Caixas d'água estampadas, nós temos um problema muito grande na cidade de Passos, esses ventos, essas chuvas sazonais, então acaba destampando a caixa do morador e o morador nem percebe que a caixa d'água está destampada. Acaba sendo uma grande concentração de foco de mosquito, uma grande proliferação da larva do Aedes aegypti. Todos os anos, as campanhas de prevenção à dengue buscam conscientizar as pessoas. É o exemplo da comerciante Elci. Porque mobiliza a população, que a população tem que agir. Isso é uma obrigação do proprietário, da pessoa que vive, que tem que cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, porque essa doença é grave, ela mata.
E a gente tem família, não é só a gente tem que pensar na família, nos netos, nos filhos. E nós temos que cuidar, pensar no nosso vizinho também. Porque não adianta o nosso vizinho cuidar muito bem do quintal dele, enquanto nós não cuidamos do nosso. Nós temos que cuidar do nosso também, porque o mosquito passa de um quintal para o outro. Se nós não puder cuidar do que é nosso, fica muito difícil. A higiene é coisa de casa. O período das chuvas é o que mais preocupa as autoridades devido ao acúmulo de água. Porém, no tempo seco, a população não pode baixar a guarda, uma vez que a larva resiste mais de 100 dias sem água. Os dois períodos, quanto chuvoso e quanto seco, é bem preocupante. Primeiramente, o chuvoso é onde que a proliferação e a eclosão do ovo do mosquito perpetua com maior velocidade, ou seja, essa eclosão vai de 8 a 13 dias. O período seco também torna-se preocupante, porque é o momento de o agente, a equipe de núcleo de controle de zoonose, combater os focos endêmicos para combater os ovos dos mosquitos. Porque uma vez que o ovo é depositado num local focal, por exemplo, um saco plástico, um copo descartável, esse ovo pode ficar naquele momento aguardando alguma gotícula de chuva para poder eclodir até 106 dias naquele local. Então, os dois períodos são bem preocupantes, mas colocando de maior peso, o período chuvoso é o de maior endemia mesmo. Segundo as autoridades de saúde, a maior dificuldade no combate ao mosquito acontece entre a população, que esquece de vigiar constantemente as casas e terrenos. A população funciona mais ou menos assim. Quando você vê que cai a incidência de casos, a população relaxa, aí volta tudo de novo. Então o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho do Fumacê, que já tem mais de 30 dias, é pela quantidade de notificação de suspeita de dengue em alguns bairros da cidade. Onde tem maior necessidade está sendo feito o Fumacê. Dor de cabeça nas juntas, febre alta repentina, dor no fundo dos olhos, falta de apetite, moleza, cansaço e enjoos são alguns sintomas de dengue. Se você sentir algum desses sintomas, cuidado, você pode estar com a doença. A recomendação é procurar imediatamente um posto de saúde mais próximo e ingerir bastante líquido. E daqui a pouco, no quadro Boa Ideia de hoje, bolinhas de tênis que se transformam. E também uma entrevista falando tudo sobre acidentes no trabalho. Já, já. Conheça a FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP é uma grande área de lazer com piscinas, quadras poliesportivas, quadras de peteca, areia, campo society, quadras de tênis, academia ao ar livre, estacionamento, quiosque central com banheiro, cozinha, bar, churrasqueira e ampla área verde. Podem frequentar o CIRI alunos da FESP com a carteirinha estudantil, DCE, funcionários e seus dependentes cadastrados, grupo de associados e visitantes mediante convite. Escolas e entidades também podem utilizar as dependências do CIRI. Basta apenas solicitar autorização do Conselho Curador da FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP fica na Rua Colorado, número 700, no bairro Eldorado. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. E no quadro Boa Ideia, bolinhas de tênis usadas, que se transformam em soluções práticas e criativas para enfeitar e ter diversas utilidades em quartos de crianças e jovens. Estamos aqui hoje na Sala Verde do Centro de Ciências da FESP e vamos aprender a fazer um porta-treco. Nós
vamos utilizar esta bolinha, que é uma bolinha de tênis. Ela pode ser encontrada em lojas de R$1, então ela tem um custo bem baixo. Ou pode ser também aquela bolinha de tênis que a gente não usa mais. A gente vai utilizar também ventosas, tá? Que também pode ser encontrado nessas lojas de utilidade. O custo médio de uma ventosa é um pacote com 3 ventosas, R$2. E vamos utilizar também óleos para artesanato, que pode ser comprado em qualquer loja de aviamento ou papelaria. Esses daqui, no caso, custaram 25 centavos cada olho. Em média, todos esses materiais somaram R$2,20, que é o preço para fazer esse porta-tênis. Então, primeiro, nós temos que fazer uma abertura, como se fosse a boca, nessa bolinha de tênis, tá? Então, você pega o estilete. E aqui, ó, entre esses dois espaços, a gente vai fazer a boca. Lembrando que os olhos vão ter que ficar nessa região de cima, então é importante deixar um espaço para caber os dois, a boca e o olho. Então, primeiro a gente fura com cuidado a bolinha de tênis. Então, primeiro a gente fura a bolinha de tênis e a gente segue fazendo a linha da boca. Até fazer uma abertura que ultrapasse esses dois semicírculos. Tá? Então vai ficar uma abertura mais ou menos desse tamanho. Depois, nós temos que abrir um buraco aqui atrás para poder colocar a ventosa. Então a gente faz primeiro uma cruz. Depois a gente vai retirar um pouco de material dessa bolinha, que essa cruz fica um pouco redonda. Deixando um espaço suficiente para que a cabeça da ventosa consiga entrar na bola. Então, a ventosa fica presa na bola através desse buraco. Nós temos várias possibilidades para prender essa ventosa na bola. A gente pode simplesmente não fazer esse furo e colar essa ventosa com cola quente ou cola comum na bola, só que a resistência dessa bola para determinados pesos fica menor. Ou, no caso quando a gente comprou, essa ventosa veio com um gancho. Essa ventosa é comprada assim, com um gancho já nela. Esse gancho ele é retirável, então nós podemos retirar o gancho da ventosa e no buraco que nós fizemos na bolinha, inserir essa ventosa aqui dentro. E depois, através do buraco da boca, enganchar essa ventosa com esse gancho e aí ela vai ficar mais firme. Esse processo é muito trabalhoso. Uma outra opção, mais fácil e mais prática, seria tirar essa protuberância aqui na ventosa e colar ela diretamente na bolinha com cola quente, tá? O único problema é que a bolinha não ficará tão resistente quanto com o gancho lá dentro. Agora, para finalizar, nós iremos colocar os olhos. Os olhos podem ser na distância que você preferir, tá? Então, eles podem ser mais próximos ou mais distantes, conforme o seu gosto. O importante é só tentar centralizar ou manter a proporcionalidade ao máximo desses olhos, tá? Para não ficar estranho. Então a gente passa a cola quente, um pouco já dá, e vai fixar o olho aqui. Lembrando que esses olhos também podem ser os olhos comumente usados em biscuit ou em outros tipos de artesanato.
Então, assim, o porta-treco está pronto. Aqui nós temos outros 2 exemplos desse porta-treco e as suas possíveis aplicações. Então, a gente pode usar como um porta-cartas ou até caneta. Também dá para usar como porta-chaves e porta-panos de prato. Então, é assim que ficam as bolinhas de tênis usadas como porta-treco. Nós encerramos por aqui com o nosso porta-treco. Até o próximo Boa Ideia. Toda quarta-feira é uma boa ideia para você. E no próximo bloco, uma entrevista com Luciana Ricardindo esclarecendo dúvidas sobre acidentes de trabalho. Já já após o intervalo. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água. E isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Este é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E agora nós vamos com Luciana Ricardindo saber tudo no quadro Seus Direitos sobre acidentes de trabalho. Acompanhe. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre Previdência Social, a questão dos direitos dos trabalhadores em caso de acidente de trabalho. O nosso entrevistado é o Dr. Júlio Pereira, professor da FESP e um dos docentes advogados que prestam assessoria jurídica no Escritório Jurídico Social da FESP, realizando inclusive um trabalho de atendimento gratuito, né, Dr. Júlio? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Dr. Júlio, o que é considerado um acidente de trabalho? É uma lesão que ocorre no corpo ou na mente do trabalhador empregado, o trabalhador avulso ou segurado especial, o chamado pequeno produtor rural. E quais são os tipos, né, de acidente de trabalho? É o acidente típico, né, que é o acidente que causa essa lesão, né, é visível, né, digamos assim. O acidente itinerary, é o acidente de trajeto, né, que ocorre no caminho. Itinerary no caminho, né, que ocorre no caminho entre a empresa e a casa e a empresa, tá certo? E o acidente ocupacional, a doença ocupacional, ocorrida, advinda através de doença ocupacional, pelas condições ambientais do trabalho, né, do ambiente do trabalho ou pelas condições que o trabalho é exercido. Tá certo. Quem tem direito, quais são os benefícios, né, que são garantidos pela Previdência no caso de um acidente de trabalho? Os benefícios são a aposentadoria por invalidez acidentária, o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente, que também é devido por acidente de qualquer natureza. Da mesma forma como o senhor explicou anteriormente, tanto durante o trajeto de trabalho, por excesso, pelas condições em que o profissional... As condições ambientais e as condições do trabalho, da profissão, né, digamos assim. Tá certo. E quem tem direito a esses benefícios, doutor Júlio? Os trabalhadores únicos que têm direito são os trabalhadores empregados, agora incluído o trabalhador empregado doméstico, né? O trabalhador avulso e o segurado especial.
especial. Qual a primeira providência que o acidentado deve tomar na hora que acontece, né, o problema, ou no caso da lesão por esforço repetitivo, as lesões ocupacionais, né, quando ele observa que aconteceu algum problema, qual a primeira providência que ele deve tomar? Comunicar ao empregador. Como é feito esse comunicado oficialmente? Assim? Não, ele vai simplesmente levar a notícia do acidente ao empregador, né? E o empregador tem a obrigação de preencher a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Ah, sim. O que seria isso? É um documento que a empresa emite? É um documento que a empresa emite hoje, ele está de maneira facilitada através da internet. Ele emite esse documento, leva ao médico, até o médico vai referendar, vai assinar, vai manifestar a sua anuência, não é? E a Previdência já marca uma perícia para que esse trabalhador ele se submeta a uma perícia. Como são realizadas essas perícias? As perícias são agendadas pelo sistema do INSS, né? E o trabalhador ele precisa ter o cuidado de, além da CAT, ele precisa de um atestado médico, né, circunstanciado, relatando, né, descrevendo, confirmando o problema e que aquele acidente gera incapacidade, porque o acidente que dá a proteção é apenas aquele que gera afastamento, né, incapacidade com afastamento. Doutor Júlio, é muito comum acontecer divergência entre o que o médico que atendeu o acidentado, né, num primeiro momento, e o médico da Previdência Social que realiza a perícia, acontecer divergência entre os laudos. Isso é possível no caso de um trabalhador contestar se ele eventualmente não concordar com essa perícia? O trabalhador ele precisa ter o cuidado de se munir, de providenciar pelo menos 3 atestados médicos. Um atestado médico de um especialista, um clínico geral e um médico do trabalho. Nesses atestados, eles precisam constar que ele está incapacitado total e definitivamente, no caso gera aposentadoria por invalidez. Incapacitado total e temporariamente, no caso gera auxílio-doença, tá certo? Ou se ele tiver incapacitado parcialmente, mas definitivamente, aí gera auxílio-acidente. Então, com esses 3 atestados, ele vai até o INSS, até a perícia do INSS, com certeza, seguramente, se ele tiver 3 atestados médicos relatando detalhadamente as condições, vai garantir o benefício. Exatamente, porque o médico do INSS, ele tem uma regra, ele tem uma norma que ele não pode burlar. Ele comete crime, inclusive, se ele atestar, o médico do INSS, ele comete um crime capitulado no Código Penal Brasileiro, se ele atestar que aquela pessoa está apta, enquanto ela não está inapta, enquanto está inapta. Então, com os 3 atestados, é seguro, é certeza que isso não acontece. Ou pelo menos ele garante a obtenção desse direito de maneira mais facilitada. Como que é o atendimento realizado no escritório jurídico social, nesta área especificamente? No caso, assim, quais são os procedimentos jurídicos que têm sido tomados para garantir esses direitos? Interessante pergunta. Aconteceu um fato já há alguns anos, trabalhador que chegou até o escritório e nos relatou uma história de acidente ocorrido, acidente ocupacional, né, doença ocupacional. Mas já tinha decorrido mais de 6 anos. Então, qual a primeira providência? Foi emitir uma CAT, ou seja, Comunicação do Acidente de Trabalho. Mas a dificuldade foi tamanha que a empresa se recusou a fazer a CAT. Então, nós orientamos a própria cliente, né, do escritório escola a fazê-lo. E ela assim fez. Ela fez. O próprio punho? Não, ela pela internet, né? Formulário. O formulário pela internet. Ela pediu a ajuda de uma pessoa e essa pessoa ali ajudou, né? E que trabalha nessa área. E aí, feito a CAT, marcou a perícia. Hoje a mulher está aposentada, por incrível que pareça. Quer dizer, um fato ocorrido há cerca de 6 anos atrás, certo? Então,
ela conseguiu o benefício. É importante aí salientar também que a CAT, ela tem um prazo para a empresa. A empresa tem um prazo de 24 horas para fazê-lo. Se não houver morte do acidentado, se houver morte, tem que ser imediato. Se a empresa não faz, o médico pode fazer. Se o médico não faz, qualquer autoridade pode fazer, tá certo? O sindicato, depois o sindicato, exatamente. E o sindicato também. Se ninguém faz, como aconteceu esse caso, ninguém fez, ela pôde fazer. E fez passado vários anos. Então isso é muito importante deixar registrado, salientado, porque os trabalhadores que às vezes foram acidentados no passado não perderam o direito. Eles podem buscar esse direito, podem resgatar um direito que às vezes está perdido. Tá certo. Doutor Júlio, como é a questão dos acidentados que trabalham sem carteira assinada? Bem, é aquela sempre pergunta recorrente, né? E o trabalhador informal, né? E aí entra o trabalhador informal, urbano, rural, né? Ele tem a proteção mínima. É o que a Previdência dispõe. E, naturalmente, ele vai receber o benefício de valor mínimo. O que ele precisa, então? O mesmo procedimento, comprovar o acidente, né? E comprovar a atividade. Certo? Seja como ele vai comprovar essa atividade que são elas. A dificuldade é exatamente aí, comprovar a atividade, porque normalmente, via de regra, ele trabalhando sem carteira assinada não tem documento, não tem olerite, não tem folha de pagamento, né? Mas tem alguns documentos que ele pode produzir durante a vida dele. Por exemplo, quando ele vai emitir um RG, o CPF, quando no nascimento de um filho, qualquer ação que ele vai fazer, qualquer contrato que ele vai fazer durante a vida dele, ele sempre se qualificar com aquela profissão, seja rural ou urbano. Então, é importante ele se qualificar como tal. Se ele se qualifica em um contrato na profissão correta, então aquele contrato serve de reivindicar. Agora, é importante salientar que a Previdência só aceita como prova o contrato que tem firma reconhecida. Então não basta ele simplesmente fazendo contrato aí, né? E por conta própria, né? Exatamente, tem que reconhecer a firma das partes. Aí, reconhecendo a firma das partes, a Previdência reconhece como válido esse documento, como início de prova. Tá, já. Doutor Júlio, então, só para concluir, quem pode ser atendido pelo Escritório Jurídico Social e quais são os dias de atendimento? São pessoas interessadas, né, que têm uma idade superior a 16 anos. Por que 16 anos? A idade mínima para contribuição previdenciária, não é isso? Existem casos como aprendiz também, com idade menor, mas normalmente de 16 anos acima, né? E o dia é de segunda a sexta, né? E o nosso atendimento da assessoria jurídica, consultoria jurídica, na sexta-feira, das 13 às 17. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação no nosso estúdio. Sempre um prazer. E lembrando que o Escritório Jurídico Social da FESP fica localizado à Rua 3 de Maio, em Passos, número 33. O telefone para contato, DDD é 35 3529 8077. Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar, ligue para o 3529-6077. Lembrando, nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.